Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre CDI, Selic, IPCA e mostrar para vocês qual é a relação dessas taxas com os nossos investimentos. Então vamos lá, vem comigo, vem. Mas antes de mais nada, não esqueça aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, papoque o dedo no like e se inscreva no canal. E também ative o sininho, não esqueça. Vamos lá. Selic, CDI, IPCA. Qual a relação entre elas? Qual a relação delas com nossos investimentos? O que é o significado da Selic? É uma sigla que quer dizer exatamente isso, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então ela representa a taxa básica, a taxa de juros básicas do nosso país, do Brasil, e também é chamada pelos economistas de taxa-mãe, porque todas as outras taxas de crédito e de remuneração de investimento, inclusive o CDI, já começa você a ver a relação do CDI com a Selic, dependem do seu valor, dependem do valor da Selic, de quanto está a Selic. Ela é controlada pelo Banco Central e ela é utilizada para controlar o quê? Controlar a inflação, incentivar os investimentos. Atualmente ela está altíssima, está 13,75% ao ano. O principal investimento atrelado à Selic é o Tesouro Direto Selic. É o Tesouro Selic que a gente chama simplesmente. O Tesouro Selic que é o principal investimento, ou seja, já temos aí a primeira relação de uma das taxas que estamos estudando hoje com um investimento. O Tesouro Selic é o primeiro investimento que está atrelado a uma dessas taxas, no caso Selic. CDI. O CDI significa o quê? Certificado de Depósito Interbancário. É o indexador mais comum nos investimentos, ou seja, é o que é o mais aplicado, que tem mais investimentos atrelados a ele. O CDI é utilizado nas operações de curtíssimo prazo, apenas um dia, entre os próprios bancos. O CDI acompanha de perto, anda de mãos dadas com a Selic. Atualmente ele é aproximadamente 13,65. Olha aí, alguns investimentos que são atrelados ao CDI. CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, LC, letras de câmbio, LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito agropecuário, são os principais investimentos que são atrelados ao CDI. E o IPCA, o que diabos é o IPCA? E IPCA quer dizer Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e ele que representa a inflação oficial do Brasil. Ele é medido pelo IBGE. Principais investimentos que são atrelados ao IPCA são o Tesouro IPCA+, o CDB também, né? O CDB atrelado ao CDI e tem um CDB atrelado ao IPCA. E a LCI, né? Que a gente já falou anteriormente. Lembrando que todos esses investimentos são de renda fixa. Eu já fiz um vídeo sobre renda fixa aqui no canal. Aqui a gente tem mais ou menos um mini resumo para você comparando, mostrando as características da Selic, do CDI e do IPCA juntos numa mesma página. Então eu não vou nem ler. Eu já comentei os principais detalhes dessa página aqui. Isso é só um resuminho, né, para você. E agora a gente vai ver qual a relação, a proximidade da relação entre esses fatores e o consumo, porque o consumo tem tudo a ver com a relação entre esses três tipos de taxa. Durante a pandemia, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Uma redução do consumo, porque o pessoal queria poupar, o pessoal queria evitar o máximo possível gastar. Muita gente perdeu emprego e também diminuiu o consumo por causa disso. Com essa redução do consumo, aconteceu o quê? Uma redução da inflação, porque eles são atrelados. Quando há uma diminuição do consumo, automaticamente há um desaquecimento do comércio, cai a inflação. Lembrando que a inflação é sinônimo de IPCA, né? Falou IPCA, falou inflação. A taxa Selic, ela é decidida pelo Banco Central. Quando ele quer intervir na economia, ele modifica a taxa Selic. Então, o que aconteceu? Como o consumo diminuiu durante a pandemia, a inflação caiu. Para evitar uma recessão na economia, então o que aconteceu? O governo foi lá, atuou e diminuiu a taxa Selic. Diminuindo a taxa Selic, o que acontece? Normalmente acontece um incentivo ao consumo, para voltar o consumo a normalizar e evitar uma recessão. Quando a Selic diminui, o que acontece? O CDI automaticamente diminui, porque eles são atrelados, um é ligado ao outro. Depois da pandemia, entre aspas, né, porque a pandemia não terminou, mas digamos assim, depois que a pandemia já estava mais consolidada, estava um pouco mais sob controle. Mesmo na época que ainda não tinha nem vacina, o consumo começou a crescer. Como o consumo começou a crescer, o que é que cresce junto? A inflação começou a crescer. Durante boa parte da pandemia, ainda quando estava mais forte, o governo não interviu. Mas teve um momento
a pandemia já estava mais controlada, já tinha tido vacina e tudo mais, o governo resolveu intervir. Para intervir na inflação, no aumento da inflação, o que acontece? Ele aumenta a Selic. Aumentando a Selic, vai diminuir o incentivo ao consumo, porque vai dificultar os empréstimos, por exemplo. Então as pessoas têm mais dificuldade para empréstimo porque o juro fica mais alto. Com isso, com esse aumento da Selic, o que acontece? Automaticamente, quem cresce? O CDI. E agora a gente vai mostrar para você um exemplo mostrando no gráfico o que aconteceu durante a pandemia na relação entre a inflação, o IPCA e a taxa Selic. Vamos lá. Então nesse gráfico aqui a gente vê antes da pandemia, quando a inflação estava controlada, o Banco Central não intervia na Selic. A Selic ficava constante nessa faixa de 6,50. E a inflação estava bem aqui embaixo, na faixa de 4% ao mês. Então o que aconteceu? Quando entrou 2020, na pandemia, olha aqui, teve uma grande redução da inflação. Exatamente porque houve a redução do consumo. Então o que aconteceu? O governo, para evitar uma recessão, o Banco Central começou a atuar e diminuir a Selic. A Selic foi diminuindo e chegou aqui nesse ponto de 2,25. Já aqui, já teve uma resposta. O pessoal começou a consumir mais. Isso aqui era em junho de 2020, 3 meses depois do começo da pandemia. A inflação começou a subir. Mesmo assim, o governo, o Banco Central resolveu manter a taxa aqui na faixa de 2%, bem baixa, exatamente para tentar melhorar a economia, né? Nisso a inflação foi subindo. E aqui nesse mês, a partir do mês de janeiro de 2021, o governo começou a subir a Selic. Aí foi subindo a inflação chegou aqui em 10%. Enquanto isso, você vê que estava subindo também a Selic. A Selic aqui igualou com a inflação em dezembro de 2021. Passou. E olha, continuou subindo a Selic. E aqui ela começou a ser controlada, a inflação. O IPCA, no caso, né? Medida pelo IPCA. Então começou a ver. E aqui o governo manteve a taxa Selic e espera-se em breve que essa taxa Selic seja reduzida. Exatamente porque a inflação está caindo, se a inflação está caindo, o consumo está reduzindo. Então daqui a pouco vai chegar um momento que o governo vai começar a atuar e voltar a diminuir a Selic para exatamente aumentar o consumo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí e deixa o seu like. E fui!